Fala, meninada! Tudo bem? Com você, eu quero saber como é que você está. Firme, forte, com garra, com vontade, com disciplina, seguindo em frente. Mais uma videoaula, mais uma videoaula. Vamos aproveitar ao máximo tudo que a gente tem à disposição de tecnologia, tudo que a gente tem ao nosso favor. Lembrando, utilize as ferramentas tradicionais, o seu caderno, o livro que você tiver em casa, sobre história do Brasil para estudar. Faça o seu esquema e coloque no seu caderno, organize a sua mente. Mas também você tem condição de utilizar as ferramentas tecnológicas, pesquisar o máximo possível pela internet, assistir videoaulas. Consequentemente, você tem que estar municiado, tanto com ferramentas mais tradicionais como ferramentas tecnológicas. O importante é você manter seu estudo, manter sua rotina, manter sua cabeça firme dentro do seu desenvolvimento, do seu propósito. Essa é a última videoaula do período colonial. Nós vamos trabalhar aí o final do processo de independência do Brasil. Na videoaula anterior, nós mostramos que a independência do Brasil está ligada a fatores externos e fatores internos. Vocês perceberam que não é algo simples, é algo extremamente complexo. Em termos de fatores externos, tem o iluminismo, tem a independência dos Estados Unidos, tem a Revolução Francesa, tem a ocupação napoleônica, tem o bloqueio continental de 1806. Todos esses são fatores externos que, de uma certa forma, influenciaram na independência do Brasil. Quando Napoleão decide fazer com que o exército francês invadisse Portugal, a corte portuguesa, em 1808, vem para o Brasil. E aqui no Brasil vai ter a presença do príncipe regente, Dom João VI, em 1808. E, consequentemente, ele vai criar um conjunto de medidas que, de certa forma, vai fortalecer a colônia brasileira. Ela vai criar musculatura, ela vai se tornar algo que ainda não era. Consequentemente, ele faz a abertura dos portos das nações amigas, produzindo o fim do pacto colonial. Tem a criação do Banco do Brasil, do Jardim Botânico, da Biblioteca Nacional. Ele fortalece o lado militar, fábrica de produção de pólvora. Consequentemente, são medidas tomadas que fortalecem a colônia. A principal que eu falei para vocês, que a gente tem que ter na cabeça no ponto político, de destaque político, foi a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Reino Unido a Portugal. Lembrando, Napoleão Bonaparte, que controlou a Europa por um bom período, ele foi derrotado militarmente, exilado para a ilha de Santa Helena. Primeiro ele foi exilado para a ilha de Elba, depois ele exilado para a ilha de Santa Helena. A França não domina mais a Europa militarmente. Portugal acaba se libertando. A elite portuguesa volta a assumir o controle e, consequentemente, percebe que Portugal está arrasado economicamente. Portugal está sem liderança. Portugal necessita do retorno de Dom João VI. E, principalmente, ele necessita que o Brasil retorne a ser colônia. Em 1820 ocorre algo extremamente importante. Coloca no seu caderno, 1820, a Revolução do Porto. 1820, a Revolução do Porto, em Portugal. O que essa revolução ela exigia? Ela exigia o retorno imediato de Dom João VI para Portugal. E exigia que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. O Brasil, que era Reino Unido, deveria voltar a ser colônia, para ser explorado com maior eficiência. Diante das pressões, não vendo a possibilidade de permanecer, Dom João VI retorna para Portugal. Mas ele deixa aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente. Perceba,
ele volta para Portugal, mas ele mantém aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente. A solução encontrada não foi bem vista em Portugal. A elite portuguesa começa a pressionar Dom Pedro I para ele também ir embora para Portugal, sair daqui do Brasil, para que o Brasil pudesse voltar a ser colônia. Dom Pedro I está em um impasse. Acatar ou não a determinação de Portugal. A elite colonial brasileira aproxima-se de Dom Pedro, pedindo para que ele permaneça no Brasil, para que ele não retorne para Portugal, para que ele permaneça no Brasil, mas não como príncipe regente, para que ele declare a independência do Brasil e se torne rei do Brasil. Chegou a hora dele reinar. Mas se ele voltar para Portugal, ele não pode fazer isso, ele continua sendo príncipe. Então ele está em um impasse. Suportar as pressões portuguesas ou acatar ao pedido da elite nacional, da elite colonial brasileira. É o impasse dele. Ele decide permanecer. E no dia 9 de janeiro de 1822, ele deixa isso público, naquilo que ficou conhecido como o Dia do Fico. O Dia do Fico. O dia que Dom Pedro decidiu não cumprir a determinação do governo português dele voltar para Portugal. Ele preferiu permanecer. Como ele prefere permanecer, não existe mais alternativa. Ele tem que proclamar a independência do Brasil. Consequentemente, através de acordo, principalmente utilizando a figura de seu pai, Dom João VI, ele consegue, de certa forma, por vias diplomáticas, conseguir a independência do Brasil, a proclamação da independência. Lembrando que não foi através de guerras, e sim acordo. O Brasil, de certa forma, vai ter que pagar indenizações para Portugal, para que o Brasil consiga se tornar independente. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro acaba proclamando a independência do Brasil. É importante que você entenda que geralmente nas provas, tanto do Enem quanto dos vestibulares, tanto de concursos públicos, ocorre uma comparação, a comparação da independência dos Estados Unidos com a independência do Brasil. Essa comparação, para ficar claro, para que você entenda os modelos adotados, políticos, econômicos, o regime de governo. Então é interessante que você coloque a título de observação: independência dos Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos. Características. Aí você vai escrever assim: foi através de guerras. Lembrando que os Estados Unidos entram em guerra contra a Inglaterra. E com o apoio da França, os Estados Unidos conseguem a sua independência. Então foi através de guerra. Lá ocorreu a implantação de república. Um novo regime político, a república, com 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. A lei está no topo e ela representa a vontade geral. Todos são iguais perante a lei. A lei submete a todos. Ocorreu a implantação de um regime presidencialista, sendo o primeiro presidente George Washington. Então perceba
que a independência dos Estados Unidos tem as suas características. Agora você coloca independência do Brasil. Na outra linha você vai escrever assim, características. Abre uma chave. Foi por via diplomática. Foi por via diplomática. Através de acordo. Então a independência do Brasil não foi por via de guerra, e sim por via diplomática, acordo. Ocorreu a implantação de uma monarquia. Só 2 países da América se tornaram independentes e criaram monarquias. Só o Brasil e o México. Todos os outros países da América que conseguiram sua independência implantaram repúblicas. O Brasil e o México não, monarquia. Aqui no Brasil, a monarquia brasileira possuía 4 poderes. 4 poderes. O poder moderador, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A lei aqui representava a vontade do rei. Do rei. O primeiro rei do Brasil foi Dom Pedro I. Então deu para você analisar as diferenças entre a independência do Brasil e a independência dos Estados Unidos. Mas o Brasil, com a sua independência, deixa definitivamente de ser uma colônia política, desde a época que o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido. Só que agora o Brasil se torna um país independente, capaz de criar suas próprias leis, tomar suas decisões políticas, organizar o seu modelo administrativo. Lembrando que a independência do Brasil foi elitista. Foi elitista. É importante que você tenha tudo isso no seu caderno organizado. Nós estamos finalizando o período colonial. Finalizando o período colonial com essas videoaulas. É importante que você organize todas elas no seu caderno. Eu vou querer ver o jeito que você conseguiu organizar. Estamos aí numa perspectiva, a qualquer momento, o isolamento social ele pode acabar, ele pode ser prorrogado, a gente não sabe, depende das decisões das autoridades. Enquanto não for revogado o isolamento, nós vamos continuar seguindo em frente com nossas videoaulas, com a nossa alegria, com a nossa disposição, nosso foco. Eu espero que vocês mantenham o foco, mantenham a tranquilidade, tente deixar o ambiente familiar mais tranquilo possível, mantenha o seu estudo e determine uma certa segurança, para que sua família perceba que você está tranquilo, focado e que sua vida está seguindo em frente. Vivendo um dia de cada vez, seguindo em frente rumo ao seu sonho, que é entrar na universidade, passar num concurso público e ter uma vida mais digna. É importante que você mantenha tudo isso. Fico muito feliz de ter a oportunidade da gente se comunicar, utilizando a tecnologia que está ao dispor. Espero que mais rápido possível a gente possa estar junto com a aula presencial. E você pode ter certeza que eu tô com muita saudade de falar isso aqui para vocês. Levanta a cabeça, olha pro quadro, copia isso aí, vamos, bora. Até a próxima videoaula e vamos juntos, se Deus quiser. A Deus toda a honra e toda a glória. Até a próxima videoaula.